Olá, tudo bem? Vamos continuar aqui nos nossos comentários ao CPC de 2015. No vídeo de hoje, a gente encerra a análise dos artigos que tratam sobre a gratuidade da justiça, né? Fazemos aí a análise do artigo 102. Mas antes da gente falar sobre o artigo 102, eu quero te convidar mais uma vez a conhecer a plataforma JuraDocs, que está aqui embaixo, link para que você possa acessar. Lá você encontra todo esse conteúdo que nós trabalhamos aqui, os comentários em vídeo, além de podcasts, vai encontrar também os comentários escritos muito mais aprofundados do que esses em vídeo, obviamente. Um banco de decisões incrível, com decisões dos principais tribunais do Brasil, completamente atualizado, já com trechos dessas decisões selecionados em cada um dos artigos, e além disso, notas de doutrina. Enfim, é um conteúdo completo que você não pode deixar de conhecer. Se você estiver vendo este vídeo ainda antes do dia 31 de março de 2022, para que você possa conhecer essa plataforma, ela está com acesso gratuito. É só você entrar lá, fazer a sua inscrição e acessar todo esse conteúdo que eu falei de forma gratuita até o dia 31 de março de 2022. Então eu te convido a conhecer lá, até porque isso também é uma forma de manter esse canal aqui, né? Essas ações estão todas interligadas, então você fica convidado a conhecer para fortalecer e permitir que este canal continue aqui, sempre gratuito e sempre com informações atualizadas sobre o Código de Processo Civil, ok? Bom, vamos lá então analisar o artigo 102. Ele disciplina sobre as consequências, né, após o trânsito em julgado da decisão que vai resolver sobre a gratuidade da justiça. Então diz o seguinte, o caput: sobrevindo o trânsito em julgado da decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei. Então, a gente viu todo o procedimento, né, do requerimento de gratuidade da justiça, as possibilidades de deferimento, indeferimento, as possibilidades de impugnação, diante de uma revogação ou de uma denegação do pedido, o recurso que seria cabível contra essa decisão. E depois de tudo isso, uma vez que tenha transitado em julgado a decisão que revogou a justiça gratuita, ou seja, o juiz havia concedido, depois decidiu-se afinal, né, após os recursos eventualmente cabíveis, sobre a revogação daquele pedido de justiça gratuita, há necessidade então agora de recolhimento das custas processuais respectivas. Então tudo aquilo que a parte deixou de recolher até então, porque havia sido a ela concedido o benefício da justiça gratuita, ela vai ter prazo para fazer o recolhimento, né? Agora, não só disso, porque a gente percebeu também pela leitura dos artigos que antecederam, né, a este 102, que a parte pode ser condenada ao pagamento de uma multa, naquela hipótese em que ela alega de má fé a sua hipossuficiência financeira, e essa multa pode ser fixada até 10 vezes o valor que ela deixou de recolher. Se esse for o caso, ela vai ter que pagar as despesas, recolher as despesas que ela não recolheu e também pagar essa multa, né, por litigância de má fé que eventualmente tenha sido fixada em desfavor dela, ok? E tudo isso ela vai fazer, esse recolhimento de tudo isso ela vai fazer após o trânsito em julgado da decisão que decidiu ou que resolveu de forma definitiva sobre essa questão da gratuidade da justiça. E o parágrafo único vai disciplinar a consequência caso não haja o recolhimento. Olha só. Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem resolução do mérito, tratando-se do autor. O que é uma consequência bastante lógica, né? Se o autor tem o dever de fazer o pagamento das custas processuais e ele não o faz, o seu processo não pode ir adiante e vai ser extinto sem análise do mérito.
Agora, uma situação um pouco diferente a gente tem quando é o réu, né? O réu pede justiça gratuita, o juiz concede, depois revoga, essa discussão toda vai para recurso, e no recurso se estabelece que o réu de fato não tem direito à gratuidade da justiça. Então, transitada em julgada a decisão, vai se impor ao réu aí o dever de ele recolher eventuais despesas processuais que ele tenha deixado de recolher ao longo do procedimento. E ele vai ter um prazo para fazer isso. Caso ele não faça nesse prazo, a consequência nos demais casos, né, o réu ou terceiro interessado não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não for efetuado o depósito. Ou seja, aquele processo não vai se extinguir, porque a consequência da extinção aplica-se só quando é o autor, o devedor das custas, e ele não faz o pagamento. Agora, se for outra parte, como é o réu, no caso desse exemplo aqui, não faz sentido extinguir o processo sem análise do mérito, porque se isso acontecesse, quem seria beneficiado por essa extinção seria o próprio réu. Então não faz sentido. Por isso que se estabelece esta outra consequência, ou seja, o processo vai continuar. Agora, nenhuma diligência requerida pelo réu será realizada enquanto ele não fizer o pagamento das custas processuais. Então, por exemplo, imaginemos que ele requeira a produção de uma prova pericial. Não vai ser deferida a realização da prova pericial porque ele não faz o pagamento das custas que ele está devendo. E com isso ele vai ter a sua defesa prejudicada em razão dessa inércia em cumprir a decisão que estabeleceu a obrigatoriedade de fazer o pagamento das despesas processuais. Ok? Essas então são as duas consequências possíveis a depender da posição que a parte ocupe no processo, caso ela não faça o pagamento das custas processuais após o trânsito em julgado da decisão que tenha definido sobre a revogação do pedido de justiça gratuita. Ok? Era isso que nós tínhamos para tratar sobre o artigo 102 do CPC e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!